Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money, né? Então, podcast para a gente estar falando sobre mercado financeiro, a história das pessoas que estão por trás dele, para a gente estar falando também sobre empreendedorismo, né? Então, é um assunto que a gente gosta bastante. Hoje eu tô sem a minha co-host aqui, então ela tá tirando uma folguinha, umas férias, mas eu vou estar conduzindo aqui com vocês e hoje eu tô com a Aline. Aline, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos bater um papo que vai ajudar a galera. Maravilha. E me fala, como é que você chegou? Primeiro assim, conta para o pessoal o que que você faz hoje, como é que é o seu instituto, né? Uhum. Eu sou a Aline Sopper, eu sou educadora financeira. Tenho um instituto que a gente forma educadores financeiros também. E hoje o nosso objetivo é ampliar realmente o conhecimento de educação financeira, desde criancinhas, porque nós formamos professores para ensinar crianças, até qualquer idade. Todo mundo que precisa de dinheiro tem que aprender a lidar com dinheiro. E hoje o nosso foco é esse dentro do instituto. Que legal. E como é que vocês trabalham assim com as crianças? Principalmente trazendo a consciência em relação ao uso do dinheiro, né? Uhum. Então, uma metodologia onde nós trabalhamos a parte de escolhas, a importância da criança muito pequenininha, 3 anos, 4 anos, aprender a fazer escolhas, aprender a lidar com a questão do uso do dinheiro, do uso do recurso, de guardar, aprender a Que legal. investir desde pequenininho. Então, a gente tem uma visão de que se eu educo a criança com uma visão mais ampla a respeito de dinheiro, não só aquela visão de tem que gastar pouco, Uhum. mas uma visão mais ampla, a gente vai ter adultos mais conscientes, né? A população mais bem educada financeiramente na vida adulta. Que legal. E o trabalho em cima das crianças diretamente ou com os pais? Com as Com crianças. as crianças. Eu formo professores. Então, os professores, eles vão para as salas de aulas, eles dão palestras, criam histórias, escrevem livros para falar com as crianças. E as crianças chegam nos pais. Porque elas Olha chegam só em que legal. casa contando, né, que amanhã eu aprendi que eu tenho que investir. Abre a conta para mim, quando a gente fala de pré-adolescente, de Uhum. adolescente, abre uma conta para mim que eu quero investir. E é engraçado que eu já tive caso de adolescente falar para a mãe que eu quero investir, a mãe falar, como assim? Você tá querendo jogar agora? Esse negócio Fazer aí, aposta. isso não é certo. E aí chegar para mim e falar, Aline, eu falei com minha mãe que eu queria investir, minha mãe brigou comigo. Falei, calma, sua mãe não entende ainda o que é. Então você precisa explicar para ela, e explicar que não é aposta, que não é jogo, que é investimento. Então a gente tem esse lado da criança e do adolescente começar a instigar os pais e os pais acabam tendo que aprender também. Que bacana. E é diretamente dentro das escolas isso? Dentro das escolas. A gente tem hoje professores que atuam dentro de escola. Vocês fazem parcerias com as escolas? Como Sim, que é? tanto o professor, eu tenho alguns casos, né? Tem os professores que eles se formam, eu tenho uma pós-graduação para professores de educação Uhum. financeira para criança. Então, eles mesmos buscam a pós-graduação por conta própria. E aí, dentro da escola, ele se habilita para ser o professor de educação financeira. Hoje, as escolas estão com uma visão de implementar, até porque tem uma resolução do MEC, colocou a educação financeira como um ensino transversal. É como se não tem como dizer exatamente o que vai fazer, mas bota a educação financeira aí. Entendi. Já é uma melhor do que nada. Aham. Então, o professor ele faz uma pós e se habilita e aí ele acaba ganhando uma cadeira na escola para ensinar educação financeira. Então, tem o professor da própria escola e tem os casos em que a gente faz a parceria e vai um professor novo para dar as aulas de educação financeira. Que legal. E eu acho que está começando agora nesse movimento. Mas as Ah, isso é crianças são muito muito importante, né? interessadas. As crianças gostam. E deve ser um processo completamente diferente, né, ensinar para criança. É diferente porque na escola eles são acostumados a lidar com conteúdo de livro. Uhum. Então eu estudo o livro e vou lá. E quando a gente traz educação financeira na prática, eles começam a entender. Olha, eu tenho um dinheiro aqui. Geralmente a gente usa dinheiro
de mentirinha, né? Lúdico ali, para que eles possam usar moedas da própria escola, cria moedas para compra e venda e tudo. E aí eles começam a ver na atividade. Os pais que topam assumir isso também, aí a gente propõe que eles façam com dinheiro de verdade. Vai no shopping, Legal. deixa a criança escolher, os adolescentes que os pais vão realmente abrir a conta, começar a investir, deixar que a criança use uma parte da mesada, mas faça o investimento de outra parte. Então, a gente vai estimulando, começa ali na escola, mas o objetivo é que chegue nos adultos também. Maravilha. Uma coisa que eu acho interessante é a própria Jennifer, né, que é a nossa co-host, que é minha Uhum. sócia aqui também, ela me falou uma coisa que faz muito sentido, né, que é pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Então a gente vê, principalmente assim, em pessoas que são mais abastadas, né, Uhum. que os filhos acabam, como é que eu posso dizer, perdendo muito a mão nessa questão de educação financeira. Porque os Né, pais não acho que ensinam. acho que sai muito da realidade, É, né, a gente vê que elas vivem ali numa bolha e, sei lá, muitas vezes vai conseguir um emprego, alguma coisa assim, e o valor que ela vai receber de salário, os primeiros salários, porque ninguém começa com salário lá nas sim, alturas, né, a gente sempre vai é, progredindo, a carreira é uma construção também, né, e a gente vê, assim, que as pessoas, pelo menos algumas pessoas, né, que estão nessa condição, vê e fala: "Pô, pra que eu ganho mais com o dinheiro dos meus mesada, pais, eu né? ganho mais de mesada, né, do que, enfim, trabalhando", né. Então, eu acho que essa parte da educação financeira, é claro que vai ser toda uma geração, né, que vai ser Sim, construída e tal, mas eu acho que a educação financeira, assim, tem uma função primordial também por parte dos pais, né. sim. E não é só para quem tem pouco dinheiro, como você falou, né? Muitas pessoas de família que bem-sucedida financeiramente, Uhum. que não ensina isso para o filho. Geralmente o pai teve que passar por todos os desafios, começou a empreender, teve que aprender a lidar com dinheiro e tudo, mas agora para o filho tá fácil, né? Tem gente que fala Aham. assim: "Ah, eu tive tanto, passei tanto sufoco, vou evitar o sofrimento do meu filho". Sim. Só que ao mesmo tempo evita também que ele cresça, que ele aprenda. Eu não acredito que a gente deva deixar o filho passar sufoco para aprender, porque dá para aprender sem sofrer. Uhum. Só que tem que sentar, tem que conversar, tem que dar responsabilidades, e isso é importante para quem tem uma família que tenha condições financeiras e para quem não tem também, porque existe uma discussão de que não adianta ensinar educação financeira para quem é pobre. Né? Não sei se você viu essa discussão acontecendo há pouco tempo. Não, não Uma vi, como é que foi isso? deputada, Ah, tá. você lembra? Uma Aham. deputada falando que era um Que era absurdo absurdo, né. ensinar educação financeira se as famílias não têm dinheiro. Que é o contrário, né? Você tem que ensinar educação financeira justamente para que eles entendam que eles podem fazer dinheiro, não fiquem só dependendo Quebre de o ciclo, ajudas, né. né? É com certeza. E a gente precisa de educação financeira em todos os níveis. Quem tem muito, quem tem pouco, quem não tem nada, é fundamental. E entrar nas escolas, a gente chega na criança e a criança vai conversar com os pais. E aí começa um diálogo. Então, Que acho que é um legal. caminho bacana. E tem o caminho de ensinar os pais, quando a gente ensina adultos, né? Uhum. A gente ensina o adulto e ele também se interessa. Ah, como é que eu falo sobre isso com meu filho? Como que eu vou abordar esse assunto, que às vezes é um pouco complexo para uma criança que tenha 8 anos de idade. Mas dá para ensinar. A gente mostra para eles que dá para falar e as crianças entendem tudo. Nossa, trabalho incrível isso É. daí. Pô, parabéns. Muito bacana. Interessante que tem filhos de alunos nossos, às vezes, que manda mensagem: é que meu filho juntou o dinheiro e ele comprou o próprio telefone. Que E legal. aí eles querem mostrar que eles conseguiram comprar com o dinheiro deles. Outros que fazem doce, leva para a escola, vende, junta o dinheiro e depois compra alguma coisa. Eles estão entendendo a função real do dinheiro. E isso é muito importante. É ensinar o valor da conquista, né. É, da conquista, das escolhas. Ou eu escolho gastar meu dinheiro todo hoje, ou eu escolho guardar, juntar, investir para conquistar uma coisa maior Que amanhã. legal. Tem uma coisa que eu falo bastante, é que ninguém valoriza o que ganha, né, as pessoas Sim. valorizam o que conquistam. É. Então acho que ensinar esse processo de você conquistar as coisas ao longo da vida é fundamental até pra felicidade mesmo, né. Sim, Porque a felicidade eu falo que não tá
na linha de chegada, né? Uhum. Mas todo o processo, as pequenas conquistas que a gente tem no nosso dia a dia, que às vezes a gente não dá devida importância, Sim. né? Mas que são super importantes, né? É. Um adolescente que ganha um iPhone, ele não dá o mesmo valor do que um adolescente que lavou carro, vendeu um brigadeiro e conseguiu juntar um dinheirinho e comprou o iPhone dele. Não é a mesma coisa. Ah, mas todos são iPhones, é bobagem. E eu não acho que seja bobagem. É um sonho que a pessoa quer ter, que aquele adolescente quer ter. Desde que ele conquiste isso, que ele se esforce, eu acho que é importante para que ele sinta aquele poder de conquistar. É porque o bem, o material, ele nada mais é do que assim, ele tem o valor monetário. E o valor monetário, tudo que a gente compra foi fruto de um esforço que a gente Sim, despendeu, um tempo que a gente perdeu, sim, que é o nosso bem mais precioso, né? O tempo não volta mais. sim. Então, cada segundo que passa, eu falo, cada segundo que passa, estamos cada vez mais mortos, né? Uhum. Então, assim, se você não teve esse esforço, né, nesse processo de você gastar o seu tempo para você, pô, esse meu tempo aqui serviu para eu conseguir conquistar uma coisa, né? Você acaba perdendo um pouco, acho que a noção de valor. Sim. É o esforço e eu ter aberto mão de outras coisas. Sim, Porque eu tive que abrir mão de escolher outra coisa para escolher isso. Então, isso é importante. perfeito. Eu acho que essa construção, eu vejo que na educação financeira, tanto para crianças como para adultos que estão começando, entender a importância dessa conquista e o poder das escolhas. Porque as pessoas acham que quem tem muita coisa ganhou tudo, deu sorte. Não foi. Teve escolha ali Sim, envolvida. Muita escolha. muito esforço, muito trabalho. Sim. E me fala uma coisa, como é que você chegou nesse processo de ensinar educação financeira? Então, eu tive uma escola de educação infantil. Ah, você teve uma Fui escola. dona de uma escola por 10 anos, né? Eu sou advogada por formação, Hum, mas logo que eu terminei a faculdade de Direito, eu abri escritório de advocacia. Não me identifiquei muito com a rotina do advogado. Eu não tinha muita paciência no sentido de, eu tenho que depender do processo judicial para gerar meu dinheiro. Eu sou muito empreendedora, então aham. eu gosto de ver, né, o fruto do trabalho rápido ali. E eu tinha um filho pequeno, tinha 2 anos. E daí, o empreendedor, eu comecei a empreender com 17 anos, né? Caramba. Eu abri minha primeira empresa com 17 anos e comecei a empreender. Aí, com 25, quando eu tive meu primeiro filho, estava naquela situação, fico no escritório, não fico, e aí teve a possibilidade de comprar uma escola de educação infantil. É uma escola que estava começando também, mas já estava pronta, e a gente ia fazer o Lá no investimento Rio? lá no Rio, no Recreio, onde eu moro. Ia poder ficar perto do meu filho e lidar ali com o novo empreendimento. Em princípio, eu pensei em continuar no escritório de advocacia e ir na escola como administradora. Beleza, mas não deu muito certo. A escola demandava muito mais tempo do que eu imaginava em relação a cuidar de tudo. E eu fiquei 10 anos nessa escola, como sócia, diretora e tudo. Dentro da escola, eu comecei a descobrir as dificuldades que os pais dos meus alunos, mesmo sendo famílias de classe média alta, passavam com dinheiro. Os pais dos meus alunos, eles eram médicos, atores da Globo, né, dentista, engenheiros, mas todo mundo enrolado. A gente acha que só quem passa problema financeiro é quem não tem, né? Não. E pô, eu já vi inúmeras, principalmente quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Que eu tava dentro da XP e tudo mais. E aí eu comecei a ver vários casos de gente que ganhava muito dinheiro, mas totalmente enrolado É, ali. tudo enrolado. E começou 2014, começou aquela crise, teve a crise lá do petróleo e tudo. No Rio de Janeiro, é onde eu moro, tem muito pessoas que são transferidas, né, para trabalhar no Rio, em grandes empresas e tudo. E aí começou a inadimplência da escola subir, 25% de inadimplência. Aí eu, como administradora ali da empresa, alguma coisa está acontecendo, deixa eu investigar isso. Aí eu fui atrás, fui conversar com a contadora, fui buscar, não, vamos cobrar judicialmente isso. Quando a gente ia fazer pesquisa para cobrar judicialmente,
A pessoa já devia o carro, já devia condomínio, eu falei, tô no final da fila, né? Então, vai ser a última Então, a eu sou receber. advogada, já sei, estou no final da fila, vai adiantar nada isso. E aí eu comecei a estudar, foi aí que despertou, porque minha renda começou a diminuir dentro da escola, porque os pais começaram a ficar inadimplentes, e eu falei, poxa, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ficar devendo salário de funcionário, eu acabo abrindo mão do meu lucro, da minha receita, para pagar todo mundo. E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu falei, eu vou estudar esse negócio aqui. Aí fui estudar educação financeira, fui estudar a parte comportamental. E aí, quando eu cheguei na parte comportamental, começaram a cair as fichas. Eu falei, é isso. A pessoa não tem educação financeira. As pessoas têm esse impulso de que eu vou dar o melhor para o meu filho e muitas vezes coloca numa escola que não pode pagar, compra um carro que não pode pagar, financia um apartamento que não pode pagar, viaja para a Disney sem poder pagar e no final da história tá ali trabalhando, mas não tem realmente dinheiro, né? É só uma máscara, uma capa de ter dinheiro. Balde furado, né? Mas não tem. E foi quando comecei, aí eu me apaixonei, né, por essa história toda. E aí eu já não estava muito feliz mais administrando a escola, cuidando, já queria sair, meus filhos estavam crescendo. E aí eu decidi vender minha escola e trabalhar só na parte de mentoria, mentorando justamente essas pessoas que trabalhavam e nunca tinham dinheiro. Na maioria, médicos, advogados, profissionais liberais, empresários, que vivem nessa corrida, né, de quanto mais eu ganho, mais eu gasto. A hora que eu não consigo manter, eu me endivido. E a gente vê que não é uma pessoa sem dinheiro, tem dinheiro. Mas não tem nenhuma reserva, não tem investimento, não tem perspectiva de futuro, tem perspectiva de trabalho. Mas de futuro, não. E aí começou a minha história com a mentoria aí de finanças pessoais e de empreendedorismo. 2015, eu vendi a minha escola. E aí saí da parte da educação formal lá como dona da escola e comecei a trabalhar com mentorias de finanças pessoais para profissionais autônomos, empreendedores e tudo. Então você forma hoje profissionais. Sim, eu comecei de educação fazendo. financeira. Eu comecei como educadora, Legal. como mentora, aí desenvolvi meu método, fui estudar um monte de coisa, tanto da parte comportamental, como da parte técnica, como a parte de marketing, né, para crescer minha carteira de clientes e tudo. E montei o meu método. Em 2018, eu comecei a formar outros profissionais, porque eu já não dava conta mais, minha agenda já era muito cheia. Eu tinha muitos clientes, atendia 25 clientes num mês, individualmente. Tinha até um faturamento bom, né? Eu não tinha equipe, era sozinha, atendendo uma carteira de clientes grande, com mentorias. Só que eu falei, não, E aí foi engraçado, às vezes eu esqueço até de contar isso. Eu falei, eu preciso ensinar isso para as crianças. Porque se eu ensinar isso para as crianças, a gente vai evitar ter mais adultos com esse problema lá no futuro. Aí eu tive uma ideia mirabolante, né? Eu falei, eu vou começar a dar palestra nas escolas. Aí conversei com um cliente meu, inclusive de São Paulo. Ele já tinha trabalhado com ONG e tudo. Eu falei, olha, Alex, eu quero montar uma ONG e vou sair dando palestra nas escolas. Aí ele conversou comigo e ele falou assim, Aline, mas quantas palestras você consegue dar por mês? Aí eu olhei minha agenda lotada. Não sei, 4, talvez. Aí foi cair na minha ficha. Eu falei, nós precisamos de mais pessoas para fazer esse trabalho. E aí foi daí a ideia de criar o Instituto. Que legal. Porque aí eu consigo ensinar o meu método para outros educadores e aí esses educadores multiplicam o método. Nós criamos uma ONG, hoje a gente tem uma ONG também. Tem o Instituto e tem a ONG. Que legal. E aí a ONG a gente atende gratuitamente, faz palestra, ajuda pessoas que não têm condição de pagar, oferecendo mentoria financeira. Que bacana. Palestras no Brasil todo, através dos próprios alunos que se tornam voluntários. Que legal. E tem quantas pessoas assim envolvidas lá na ONG? Na ONG, a gente tem 4 pessoas. Tem a diretoria da ONG, né? Então, a gente tem 4, 5 pessoas da diretoria, incluindo eu, que sou a presidente. E aí nós temos os voluntários. E voluntários nós devemos ter hoje, oficialmente, 70 voluntários. Caramba, que legal.
É muito bom, porque geralmente o educador financeiro, ele tem uma história pessoal com a questão financeira. Ou porque ele passou, tenho muitos alunos que foram endividados, né, passaram isso na pele, tiveram que aprender para sobreviver a essa situação, e aí ele consegue recuperar e quer ajudar outra pessoa, então ele vem para estudar, aprender um método e conseguir ajudar outras pessoas. Ou são aquelas pessoas que sempre foram os certinhos. A gente fala que é a ovelha negra da família. A regra é ser bagunçado, né? E aí tem aqueles que fogem à regra, que são todos organizadinhos, desde criança, faz tudo certinho. Só que não sabe passar isso para outras pessoas. Porque para ele é tão óbvio que você tem que guardar, investir. Por que as pessoas não fazem isso? Não fazem porque tem toda a questão comportamental envolvida e também de conhecimento. Porque as pessoas não sabem mesmo. A gente fala que não é só... As pessoas não têm problemas financeiros só porque elas são têm mau comportamento. É também por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, elas fazem... Né? São as duas coisas. Elas fazem muitas decisões erradas por falta de conhecimento. Então, a gente tem... Esse é o perfil do educador. O perfil de que quer ajudar outra pessoa. E aí ele ajuda e recebe por isso, mas também se coloca como voluntário para ajudar quem não pode pagar. Que bacana. Pô, parabéns pelo trabalho, que legal. Começou por causa disso, de ver a situação que a gente tinha na escola e eu falar, gente, como é que eu vou ajudar? Eu queria ficar dando bolsa para as pessoas, né, para as crianças não saírem da escola, mas não dava, eu ia quebrar dando bolsa. Então eu tive que procurar outra forma, fui aprender para saber sobre isso. Acho que é muito disso que você falou, né? O que o empreendedor acontece, né? Ele passa pela situação, ou alguém muito próximo passa, ele vê um grande problema e tenta trabalhar com uma resolução, né? Com uma solução para aquele problema. Então é bem legal isso. E é um negócio assim infinito, né? Porque tem um problema, você constrói uma solução, dessa solução vão ter outros problemas, né? Que aí vão ter outras soluções, assim, então vai abrindo uma cadeia ali, uma árvore gigante, né? Sim. E deixa eu te falar, desde que você adquiriu a escola lá, qual foi o seu maior desafio, assim, como empreendedora? Na escola, eu já tive vários escola negócios, e depois da né? escola. Eu já tive vários negócios. Então, eu comecei com uma fábrica de carimbos, quando eu tinha 17 anos. Depois eu cresci e a minha fábrica de carimbos virou uma gráfica rápida, que aí eu tinha outras soluções. Já abri quiosque em shopping. Depois do quiosque, já abri estúdio de fotografia. Eu sou uma empreendedora, então eu gosto de aprender coisas diferentes. E depois a escola, que foi o meu negócio com o maior tempo, antes da educação financeira. E agora o Instituto, né, de Educação Financeira. Eu acho que o maior desafio, enquanto eu não tinha essa visão do empreendimento, da gente manter um negócio sólido, tendo previsibilidade para frente e tudo, eu acho que esse era o maior desafio na época, quando a gente começa a ganhar dinheiro. Então, você acha que começou a ganhar dinheiro, aquele deu certo, vai dar certo sempre, tá tudo maravilhoso. Então, lá na minha gráfica rápida, poxa, a gente pegava um serviço de uma empresa que tinha muita demanda, pronto, ficamos ricos, vai ser assim a vida toda. Aí, de repente, aquela empresa parava de pedir. Aí você fica pobre, né? O tô rico, tô pobre do empresário é real. Constante, né? É constante. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade, o maior desafio que eu tive que aprender no caminho. Lidar com essa inconsistência do empreendedorismo. Na escola, especificamente, eu acho que o maior desafio era lidar com as pessoas. Porque é muita gente envolvida. Você diz com as pessoas, clientes, alunos, etc., ou com funcionários ou tudo? Tudo. Quem dava menos trabalho eram as crianças. As crianças dão trabalho como crianças, mas administrativamente é mais fácil de você criar regras ali entre as crianças do que entre os funcionários e entre os pais. Então, a gente tem muito essa questão de pai que queria interferir no funcionamento da sala de aula. Então, como gestora, isso era um problema para mim. O professor que achava que o pai estava errado e que eu tinha que dar um jeito do pai mudar aquela atitude. Não tem condição
né? É uma regra familiar. Então, esse convívio de adultos, eu acho que é um grande desafio para quem tem grandes equipes. Não é fácil. Por isso, quando eu comecei a estudar a parte comportamental, me ajudou muito. Porque aí eu falei, nossa, se eu soubesse disso quando eu estava na minha escola, tinha evitado vários problemas, né? De gestão de pessoas mesmo. Eu sempre fui boa para gerir pessoas. Uhum. Mas tem coisas que você fala, por que a pessoa está fazendo desse jeito? Às vezes você perde um talento muito bom porque ele está no lugar errado. Ele não tem tanta habilidade social. Então, você poderia colocar ele num lugar que ele tivesse menos contato com pessoas e ele ia render bastante no trabalho sem precisar falar. Tinha professora muito boa com as crianças, mas que não era boa para falar com os pais. E aí botava ela pra falar com os pais. Aí dava problema. Entendi. E a gente sabia que ela era muito boa com as crianças. Então, essa gestão de pessoas, eu acredito que era meu maior desafio. Falo que eu cansei das pessoas. Quando eu falo que eu cansei da escola, era que eu tinha cansado das pessoas. Cansei de reclamação de pai, reclamação de funcionário, reclamação de todo mundo. Eu falei, eu quero sair daqui, quero trabalhar sozinha. Eu fiquei 2 anos trabalhando sozinha, nem secretário eu tinha. Era só eu. Até precisar de pessoas de novo. Né? Até eu precisar de pessoas de novo. Aí depois de 2 anos eu falei, não dá, agora eu quero crescer meu negócio, eu vou precisar. E aí eu tive que começar a contratar novamente. Não tem pra onde correr, a gente precisa das pessoas, né? Mas acho que foi tipo uma overdose. 10 anos ali com um monte de criança e uma equipe grande de professores, né, de auxiliares e mais os pais, as famílias daquelas pessoas. Nossa, era gente demais. Bastante gente para gerir, né? Era muita gente, era. Eu acho que, assim, empreender é um caos constante, né? Porque você tem esse caos ali acontecendo que seja com externo, né? Que são clientes e fatores externos. Aí você tem o interno, que é a equipe que você tem que gerenciar, processos, não sei o quê. Um monte de coisa acontecendo. E ao mesmo tempo financeiro, como você falou, não é uma linhazinha reta, né? Tem momentos bons, momentos muito bons, momentos horríveis. Então, é bem doido. E assim, você... Já teve alguma coisa de ansiedade? Já. Na época da escola, por exemplo, que foi até um dos motivos que me fez sair da escola. Eu sempre assumi tudo para mim. Então, eu queria ter o controle de tudo. Eu vou resolver o problema com os pais, eu vou resolver o problema com as crianças, eu vou resolver o problema de tudo. E aí, quando chegou no momento que eu falei que não dava e eu comecei a colocar pessoas para me substituir, contratei uma diretora, contratei uma coordenadora, os pais não aceitaram. Porque eles estavam tão acostumados comigo que eles falavam, alguma coisa está acontecendo. Confiavam em você, né? O que está acontecendo aqui? Cadê a Aline? Eu quero a Aline agora. Situações de eu estar viajando para fora do país e falar, a gente quer reunião com você. Eu falei, não dá, não tô aí. Não tinha Zoom naquela época, né? Se tivesse, ou eu não sabia que tinha. Eu tinha marcado um Zoom e feito a reunião com os pais através do online. Na época não era tudo presencial. E aí comecei a desencadear crises de ansiedade. Eu fiquei internada por crise de ansiedade, tive que ser medicada. Tive uma infecção de garganta que acabou virando um abscesso, tive que fazer cirurgia. Que aí é aquela hora, né? O corpo ele grita, né? começa a reagir àquilo. E aí foi a hora que eu falei, gente, peraí, alguma coisa está acontecendo. Não dá para levar essa vida, né? Não tem CNPJ que vale a nossa vida mesmo, a nossa saúde. E aí foi o momento que eu comecei a sair mais para estudar, para entender o que estava acontecendo, até como um fôlego para mim. Nessa época que eu já estava com essa coisa de ansiedade, eu cheguei a comprar uma franquia que não tinha nada a ver com nada. Falei, vou comprar uma franquia. Aí pesquisei, comprei uma franquia de limpeza doméstica. Totalmente aleatório. Aleatório. Né? Eu falei, quando a gente está nesse caos, a gente toma umas decisões assim absurdas, né? E aí eu comecei comprei a franquia, aí eu olhava para aquilo tudo e falava, gente, isso não faz nenhum sentido para mim, eu não gosto disso, não vai. E aí, como eu já tinha experiência, eu consegui vender as minhas unidades, não levei prejuízo, né? Repassei as unidades da franquia. Fiquei 1 ano com aquelas franquias. E aí repassei e tocando a escola junto. Mas a ansiedade foi... Eu tomei ansiolítico 6 anos. Caramba.
Foram 6 anos tomando Eu ansiolítico. perguntei isso porque eu tenho crise de ansiedade, né? Às vezes bate aquele negócio assim, aquela angústia. O meu era Aí você fala, enxaqueca. nossa, eu não aguento mais fazer tanta coisa. Aí você para e você já começa a ter ansiedade porque você quer fazer as coisas, então fica uma loucura assim, né? Eu tinha muita enxaqueca, Aham. e aí eu não parava de trabalhar por causa da enxaqueca, então eu tomava um monte de analgésico para lidar com a enxaqueca durante o trabalho. Mas aí começava, eu tinha dormência no braço, tontura. Às vezes eu estava trabalhando, eu não levantava nem para comer. Aí quando eu levantava do escritório, eu tinha a sensação de desmaio. Então foi um período. Por isso que eu falei, eu cansei daquilo tudo e falei, eu vou só mentorar as pessoas. Porque aí era meu cliente sentado do outro lado, com as minhas técnicas, eu conseguia ajudar ele a criar um plano ali para organizar as finanças dele, ter mais tranquilidade também, porque aquilo que eu passei, todos eles estavam passando e passam. Você tem a pressão de ter que dar conta no financeiro, aí você trabalha mais, descuida da tua saúde, descuida da família. Então, a gente fala que buscar esse equilíbrio é muito importante, porque não é só o quanto de dinheiro que você está gerando ali, né? É o que está custando você gerar aquele dinheiro. Quando você aprende a gerar de uma forma mais inteligente, você vai ter mais tempo de vida, né? Exato. Então, te Se passei por planejar, isso. né? É assim, eu não lembro, eu até falei no podcast passado, que eu não sei se foi o livro A Única Coisa ou Comece pelo, acho que foi A Única Coisa, que ele fala sobre o equilíbrio, né? Uhum. E ele fala que não existe equilíbrio. Na Sim. verdade, a vida é composta por vários desequilíbrios. Sim. Só que qual que é o problema? É você ficar num desequilíbrio por um tempo muito expressivo. Sim. Né? Então, tem problema você desequilibrar e puxar em determinado momento para o trabalho. Depois você vem família e você vai fazendo esses desequilíbrios se tornar um negócio, como é que eu posso dizer? Um equilíbrio no desequilíbrio, né? Fazer funcionar. Fazer funcionar. Né? Eu acho que é bem isso. E de forma saudável, De né? forma saudável. Não pode ser tão pesado que você tenha que abrir mão de tudo. É. Tem um outro livro que eu li também nessa época mesmo, logo que eu comecei, que é Primeiro o Mais Importante. É bem interessante esse livro também. Qual o nome? Primeiro o Mais Importante. Vou até anotar aqui. É um livro que ele também fala de produtividade e ele conta a história de uma mulher, né, empresária que bem-sucedida, dava conta de tudo, e aí ela engravida e aí começa a ansiedade. Eu não dou conta mais de fazer tudo que eu dava conta de fazer antes. E aí o livro vai desenrolando. Então é bem bacana. E falar sobre isso. Entender que vão ter períodos na vida que tem uma coisa mais importante ali. Perfeito. Em alguns momentos vai ser o trabalho. Vai passar da hora, vai virar a noite, porque você tem que entregar. Mas vai ter momento que é o final de semana de pipoca com o seu filho. E aí vai entregar. Tem momento que são as férias, você vai ter que tirar. E buscar isso. Não que a vida seja linear, que quando a gente fala de equilíbrio, eu acho que as pessoas pensam nisso, né? As que é pessoas linear, acham que é tudo né? bonitinho ali, tudo do jeito certo. E, Minha agenda, eu faço tudo todo dia, né? Todo dia eu tenho que malhar, comer saudável, trabalhar, cuidar da saúde. Tempo pros filhos, não sei o quê. Não dá, né? não dá. Na verdade, é isso mesmo que você falou. São momentos em que a gente tem picos de trabalho e picos de descanso e vai equilibrando isso. Eu acho que eu tenho que puxar agora um pouquinho de desequilíbrio de férias. Tô precisando. A Jennifer já tirou a dela. Daqui a pouco eu tiro a minha, mas não, tô precisando. agora eu também coloco minhas férias como prioridade. Primeiro, mais importante, férias. Exatamente, senão a gente não aguenta, né? Não aguenta. Tem gente que me pergunta isso. Aline, como é que você trabalha tanto, faz lançamento, trabalha o tempo todo, grava aula, curso e consegue viajar tantas vezes no ano? Eu te perguntei isso antes da gente comentar, né? Você tava falando, eu faço isso e aquilo. Eu falei, ué, e como é que você tira férias? Tiro férias fazendo, bota a equipe toda, avisa a equipe, ó, Bacana. Uma semana fora. E isso pra mim funciona. Eu não preciso de férias de um mês, mas eu gosto de férias de uma semana. Então eu tiro uma semana ali, de sexta até a outra segunda, vou viajar. Como empresária, eu consigo ter um certo controle ali, falo com as pessoas. Eu não saio, né? Tem gente que fala assim, vai tirar férias, tem que desligar de tudo. Se eu desligar, eu ficaria ansiosa.
Se eu desligasse Você de fica, o que tudo... será que está acontecendo? Tá É, explodindo o pois negócio lá. não gosto de fazer isso. Então, não que eu desligue, mas aí eu passo as tarefas, eu sei que a equipe está cuidando agora, e aí eu vou passear. É bom que a gente Você distrai. vai só gerenciando ali. De manhã fez um contato lá, tá tudo sob controle, tá. Tem uma coisa um pouquinho mais emergente, a equipe chama, mas a equipe sabe que você está de férias. Então evita te Evita chamar, né? chamar. É Coisa alinhamento. boa. É Legal. alinhamento. Então, eu tiro sempre. Eu falo para eles que, assim, a cada um mês e meio, eu vou ter lá uma semana que eu vou estar meio off. Vai estar off. Vou viajar bacana. com a família, vou fazer alguma coisa. Você tira, assim, essas folgas com um intervalo um pouco menor, mas também as folgas com um tempo menor também, né? Sim. Várias vezes no ano. Bacana. Isso é importante. E aí vai recarregando, porque a gente começa a ter ideias, você começa a oxigenar. Eu gosto muito. E quando eu volto cheia de ideia. Aí minha equipe já sabe, já vem a Aline com mais projetos, porque eu viajei, descansei e tive ideia. Eu tava até fazendo essa referência com a Jennifer, né? Porque a gente tava, assim, numa situação ali de pré-burnout, né? Então, a gente tirou, no final do ano, acho que foram 30 dias que a gente tirou. Conseguiu tirar Então, 30. 30. Principalmente no final do ano, que o mercado tá mais parado, então tudo é mais tranquilo. Então, a gente foi para Natal, né? Que meus pais moravam em Natal. E aí a gente fez Pipa, aí foi para Porto de Galinhas, depois Maragogi, né? Então, fez todo esse trajeto e a gente voltou com a energia lá em cima. E eu falei, Jennifer, a gente não pode deixar... A gente é como se fosse uma bateria. A gente não pode deixar descarregar tudo. Porque se descarregar tudo, dá problema. Chega num nível ali de nível da bateria que você não tem a mesma produtividade. Você começa, sei lá, ficar 12 horas no trabalho e a sua produtividade lá embaixo. Então é melhor você descansar, dar essa recarregada na bateria e aí voltar com tudo, né? E é como você falou, né? Você tá assim, viajando... tranquilo, e aí começa a surgir uma ideia, outra, do nada, né? Coisa que você não teria em momentos, digamos assim, normais, né? E importante, empresários, as pessoas que trabalham num nível de alta performance muito grande, tem que ter isso mais vezes. Sim. Porque é o acúmulo. Eu vou acumulando aquela tensão, vou acumulando aquela sobrecarga. Quanto mais próximo, né? Eu dou um pico lá de 1 mês e meio. Aí, tô de folga. Tirar lá uma semaninha de folga. Eu consigo trazer aquela recarga e meu ano, ele fica mais fluido, sabe? Não fica pesado. Não fica tão... Como é que eu posso dizer? Tão volátil, né? De você estar mal, cansada, desgastada e depois volta Eu não dou tempo de ficar mal. E eu lidei com ansiedade muito tempo, né? Eu tomei 6 anos de ansiolítico, hoje eu não tomo mais ansiolítico, criei, né, minhas estratégias para isso. E uma coisa que eu entendi é isso, como eu trabalho muito, e quem gosta de trabalhar tem esse problema, você vai além do limite. Eu já sei que eu não vou esperar ir além do limite. Então, faço lá um pico de 6 semanas pegada e aí tô de folga. E vou fugir. Coloco todo mundo. Às vezes eu vou com os filhos, às vezes eu vou sem filho. Eu acho que como empreendedor, acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi autoconhecimento. Porque você começa a ver como o seu organismo começa a se comportar com determinadas coisas. Eu tenho muito a aprender ainda, né? Acho que aprendizado é diário, assim, que você vai sentindo, você vai vendo as coisas acontecer. Cada dia um problema diferente que você tem que resolver. Então, é um processo de aprendizado constante, né? Principalmente com nós mesmos. Sim, e o mundo muda, né? O mundo muda. 2020, a gente tava aí tudo normal e de repente uma pandemia. Nossa. Como que faz agora? Trancado dentro de casa. Né? Todo mundo teve que reaprender. Falo que na pandemia eu aprendi a ver série. Eu nunca tinha assistido uma série na minha vida. Porque eu achava que era perder tempo. Trabalho, né? Abri minha primeira empresa com 17 anos. Se me perguntar dos filmes, eu não sei o que passou. Não via filme, eu estudava e empreendia. E aí, na pandemia, não podia sair de casa. Como é que eu ia trabalhando? Como é que eu ia tirar o foco ali do trabalho? Aí eu comecei a assistir série
água com açúcar, que eu falo, né? É série leve, não pode ter um grande problema para ser desvendado, senão eu vou ficar Senão você fica ansiosa com a com um série, né? problema. E aí eu aprendi, desde lá de 2020, que eu sempre assisto a série. Um capítulo por dia. Que legal. E aí eu trabalho a disciplina. Tem gente que fala, eu não posso assistir série, senão eu passo a noite inteira. Gente, é disciplina, né? Treina a disciplina. Assiste um episódio, desliga a TV e tá tudo bem. Mas é o autoconhecimento. Eu entendi que, pra mim, isso funciona. Tira o meu foco de ficar tentando resolver os problemas do trabalho durante a noite. Porque eu ficava assim, não sei se alguém fica, mas eu ficava a noite toda tentando resolver a demanda do dia anterior ou do outro dia. A cabeça fica... não para, né? E aí a série dá uma... Você, tipo, esquece um pouco, né, do que... que é mais ou menos o que o livro faz. Qual que é o problema? Os meus livros todos são livros sobre trabalho. Então, se eu for ler livro que eu tenho sobre trabalho, eu vou pensar do mesmo jeito, vou ter ideia do mesmo jeito. Você gosta de ler livros aleatórios, assim? Ou quando você pega pra ler só sobre trabalho, conhecimento técnico, essas coisas? Não, eu leio várias coisas, eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Acho que deve ter algumas pessoas assim. Aí eu leio sobre desenvolvimento humano, tô lendo outros sobre mercado, aí outros sobre empreendedorismo, mas geralmente todos puxados para a parte do trabalho, alguns mais espiritualizados, para dar um equilíbrio. Mas eu não leio, por exemplo, vou pegar um livro de romance para ler. Não tenho esse hábito ainda. Pode ser que um dia eu tenha. Aí entra a série nessa parte. Legal. Que aí a série tira, né? Tira do foco mesmo. Eu peguei um livro que era muito bom para ler antes de dormir. Eu peguei um livro de Platão, lia 2 páginas, não entendia nada, dava um baita de um sono, dormia, que era beleza. Pois tem a técnica, né? Tem a estratégia. Técnica. Vai pegando. Muito bom. E te falar, com essa questão de educação financeira, eu acho que tem muito questão, muitas vezes, emocional, né? Impulsiva. Como é que... Sim. Como é que funciona isso, assim? Eu trabalho na linha que o dinheiro, a escolha que a gente faz com o nosso dinheiro é totalmente emocional. Então, não é só a impulsividade. Tem a impulsividade, com as pessoas que elas acabam compensando alguma coisa, e aí ela usa o dinheiro para isso. Só que essa impulsividade, ela pode compensar muita coisa. Pode compensar uma desvalorização que a pessoa sente. Porque foi uma criança que não foi valorizada, foi uma criança em que não adiantava tirar nota boa, que o pai estava sempre falando que estava ruim, que não faz mais que sua obrigação, você vai ficar reprovado. Então, cresceu, tem dinheiro, eu vou gastar para provar que eu sou bom. Se a pessoa não trata isso, ela não consegue resolver, porque ela vai ficar a vida toda tentando provar para ela mesma que ela é boa e continuando se achando péssimo. Tem pessoas muito bem-sucedidas que ainda se acham terrivelmente fracassados, que vêm do emocional. Outras pessoas vão compensar uma falta. Alguma coisa está me faltando. Ou está me faltando atenção, ou está faltando amor, ou está faltando alguma coisa, eu vou compensar com dinheiro também. O dinheiro, ele acaba sendo um instrumento ali para a gente tentar... né? Porque tem gente que usa o álcool, bebe demais, tem gente que vai para as drogas, e tem gente que vai usar o dinheiro, porque é o recurso que tem. Não é só quem tem muito dinheiro, não. Que às vezes eu comento sobre isso nas redes sociais, as pessoas falam assim, gasta porque tem. Não. Tem pessoas que não têm para gastar e assim mesmo gastam. Teve muito caso na pandemia de pessoas que, porque não tinham o que fazer, instalaram aplicativo de compra online e saía comprando tudo, depois as coisas iam chegando em casa. Coisas baratas, sabe? Coisinha baratinha, que não tem função nenhuma. Era só a sensação... Entra lá no Shopee, essas Shopee, AliExpress e tudo. E depois um monte de bugiganga em casa, que não vai servir para nada. Mas é a sensação de que eu estou ali conquistando alguma coisa. E é totalmente emocional. Aí, quando a gente trabalha isso, eu falo que a gente trabalha
é um trabalho conjunto. Se eu atendo um cliente que eu vejo que ele consegue entender o que ele não pode comprar, ele, ao invés de comprar um monte de coisa no Shopee, ele entra lá na corretora e compra ações, compra fundos imobiliários. Quando a gente vê que está sob controle, que a educação financeira resolve, ok. Agora, se não conseguir, aí precisa fazer terapia junto. Só o terapeuta não resolve, porque o terapeuta não sabe coordenar isso, né? A questão do uso do dinheiro e tudo. Mas o terapeuta é importante, porque a pessoa está ocupando um espaço que é de outra coisa, com o dinheiro. E se afundam muito nessa questão do consumismo, do endividamento, pega um outro empréstimo, pega mais um cartão. Pessoas que têm 20 cartões de crédito. Paga o cartão, uma fatura de um com o cartão do outro, com o cartão do outro, com o cartão do A outro. pessoa faz o seguinte, tenho 3 mil de salário, 3 mil de crédito, então meu salário é 6 mil, né? É um pouquinho pior do que isso. Pior, porque tem vários cartões. Tem vários cartões. 3 mil de salário e mais 3 mil em cada cartão. Tem uma reportagem minha, inclusive no G1, é pública. A gente fez um acompanhamento, tipo um reality, né? Um acompanhamento de uma cliente que eu atendi. E o salário dela é R$ 1.600, ela é funcionária pública, e ela não sabia quanto ela devia, mas por mês ela pagava 16 mil de cartão. Que isso? Como que uma pessoa recebe 1.600? Ela fazia renda extra também. Fazendo renda extra, chegava a 2.500 a renda mensal dela. Não é que ela devia 16 mil, ela pagava 16 mil por mês de cartão. Como que faz isso? Não faz, né? Ela fez. O pior é que ela fez. Até a gente começar e eu falar para ela parar. Porque aí eu tive que mostrar para ela que ela tinha que parar. E ela com medo de ficar no SPC, de ficar no Serasa. É absurda a situação, mas é isso que acontece. Aí as pessoas perguntam, mas como que ela fazia? Na reportagem deu para ver. Como que ela fazia? Ela ia buscando outros créditos para pagar a fatura do cartão. Ela é assim, embolando ainda mais. Mais. Aí ela tinha 10 cartões de crédito nessa situação, né? Ganha 1.600, cada um tem um limite de mais 3 mil, e aí vai aumentando a dívida. Quando acabava o crédito dela, ela pegava o consignado do sogro para pagar o cartão. Aí acabava, ela resgatava algum dinheiro que ela tinha na poupança guardado para o futuro do filho dela. E aí vai. Até a hora de falar, parou, não tem mais com o que fazer. A gente calculou naquela data, sem ficar devendo para frente, o que ela tinha de dívida era 84 mil. Caramba. Ela não comprou um carro, ela não comprou uma casa, ela não fez uma viagem, ela não fez nada. 84 mil do dia a dia. Só coisas que às vezes você nem se lembra que comprou. Nem se lembra. Assinou não sei o quê. No caso dela, teve um agravante porque, como ela era a única pessoa da família que tinha uma renda formal, ela acabava emprestando o nome e o cartão de crédito para outros familiares usarem. E aí eles pagavam, mas não pagavam no dia. Aí pagava multa, pagava juro, refinanciava e virou essa bola de neve. Então, essa coisa do recebo 3, meu cartão é 3, meu salário é 6, é pior ainda para as pessoas. E sabe o que é, você falando isso, assim, tava pensando que é muito doido, é que as pessoas, tem gente que faz isso, que é tipo, porque é meio que um prazer que ela tem ali, né? Tipo, que você falou de conquista, né? Que a pessoa comprou, ela conquistou uma coisa, tem aquele prazer. Tem muita gente que vai investir dessa forma também. Sim. Então ela fica girando dinheiro ali, sei lá, comprou alguma coisa, ganhou 10%, vendeu e tem aquele prazer de, putz, ganhei, né? E depois vai acumulando também um monte de prejuízo, mas o que importa para ele é aquele prazer de que uma coisa ou outra ele acertou e teve um resultado positivo, né? Sim. E eu acho que entra muito também nessa questão emocional, psicológica da própria questão financeira e de consumismo, né? Sim. Às vezes a pessoa não tá
usando a válvula dela no consumo, Uhum. mas em outras formas de mexer com dinheiro, né? Sim, é o prazer ali, né? Win, ganhei. E vai. Inclusive, eu já tive várias pessoas que vieram me procurar que são do mercado financeiro, faz trade, day trade, e a pessoa fala, tô todo endividado. E aí ele pensa que agora ele vai acertar e aí ele vai quitar a dívida. Mesmo quando acerta, ao invés de quitar a dívida, ele investe de novo, né? E entra nesse ciclo da sensação, da conquista, né? Da adrenalina, E vira um game, né? dopamina. É perigoso. É. É perigoso. Quando a gente fala que as pessoas têm que parar e entender que eu preciso de ajuda. No caso, um educador financeiro vai ajudar, trazer essa clareza, porque eles não têm ideia do que eles estão devendo. As pessoas não têm coragem. Já atendi cliente com 8 consignados, cliente alta renda, com 8 consignados, e eu perguntei, quanto que você paga de consignado? Eu não olho. Nem quero ver. Não, tem 2 anos que eu não olho nenhum contra-cheque. Que isso. Não olha, não tenho coragem de olhar. Então, o suporte do educador nesse momento tô contigo, agora não vai ter jeito, a gente vai ter que olhar. Então, tem esse momento da crise, meu Deus, como que eu fiz uma dívida de 84 mil recebendo R$1.600? É interessante que nós filmamos as sessões, então tem ela chorando, falando que ela não entende como que chegou nisso, e essa é a realidade. É muito comum a gente atender o cliente começar a chorar, porque ele não sabe nem como chegou. E aí, se a pessoa não consegue lidar com isso, busca ajuda terapêutica também. Vai fazer terapia, buscar atividade física, espiritualidade, vai para a igreja, vai fazer amigos, vai conversar, porque não pode. Se ficar botando atenção só no problema que já foi gerado, não acaba. Você vai querer extravasar no próprio problema, né? Não acaba, não. É legal esse negócio de terapia, porque eu lembro que acho que tem 2 anos, né? A Jennifer chegou pra mim e falou, por que você não faz terapia? E aí eu falei, pra que eu vou fazer terapia? Eu não tenho problema nenhum. Ela falou, não, faz só pra você ver. E aí eu comecei, né, a fazer sessões de terapia, e aí eu comecei a ver o que é legal, vários comportamentos, assim, muitas vezes impulsivos, compulsivos, e começa a resgatar coisas do passado, né, que fizeram você ter algum tipo de comportamento no futuro. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito legal, quem puder, tiver oportunidade de fazer, faça. Sim. Porque, assim, da mesma forma que a gente treina o corpo para se manter saudável, é importante a gente treinar a mente também, né? E a gente tem tanta demanda hoje, né? Se a gente pensar num adulto há 100 anos atrás e um adulto hoje, imagina a quantidade de informações que a gente tem todo dia, a quantidade de papéis que nós temos, de trabalho que a gente faz, é muito grande. Talvez minha avó não precisasse de terapia. Tava lá tocando as vaquinhas dela, né, tirando o leite da vaca e fazendo a comida no fogão a lenha. Não precisava. Mas hoje a gente tem uma demanda muito grande, a nossa cabeça não para e a gente vai perceber que precisa quando acontece algum problema. Ou na área financeira, ou no relacionamento que começa a desandar. E aí é importante buscar ajuda conjunta. Não é só, tá com endividado, procura só o terapeuta. O terapeuta não vai conseguir resolver o problema da dívida. Não é o papel dele. Então é importante procurar um profissional. Associar. Né? O profissional que vai te ajudar a entender o tamanho daquela dívida, fazer um planejamento, fazer uma negociação. Né? Porque se você for negociar direto com o banco, você só vai se ferrar, ele vai te tacar mais uma dívida ali. E, paralelamente, buscar ajuda terapêutica para lidar com a situação. Muito bacana. Não, sensacional o trabalho que você vem fazendo. Muito legal. Né? Um trabalho que a gente fala que não é sobre dinheiro, é sobre a vida. O problema vem relacionado ao dinheiro, mas o trabalho que a gente faz é para as pessoas melhorarem de qualidade de vida, né? Porque quem está endividado não dorme, não conversa, não frequenta festas,
Sabia que as pessoas endividadas, quando elas chegam no momento que elas descobrem que elas são Chega endividadas, a ficar depressivo, né? depressão, ansiedade, síndrome do pânico e, infelizmente, muitos casos de suicídio, né? Tinha até aqui uma dessas perguntas aqui. Tem uma pesquisa recente que apontou que 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar suas contas. Uhum. Então a pergunta era justamente essa. Acredito que a educação financeira é essencial para mudar esse cenário. Como é que a gente pode mudar esse cenário? A educação financeira é fundamental. Aí parte do primeiro ponto. Eu estou fazendo conta com o dinheiro que eu posso pagar ou eu estou fazendo além? Então, essa é a primeira análise. Tem alguém assistindo a gente aqui nessa situação, você vai precisar analisar. Não importa se você recebe 10 mil por mês. Se as suas contas forem 15, não vai fechar. Não fecha. Não fecha. Parece óbvio, mas tem várias situações relacionadas a isso, como a gente falou, né? Não é só a planilha, tem outras questões. Se eu perceber essa situação, eu vou precisar entender. Ou eu vou gerar mais renda, vou gerar mais 5 para cobrir essa vida que eu quero, ou eu vou reduzir esse padrão de vida. Então, são situações que a educação financeira vai trazer essa clareza. Mas uma pessoa que está com uma renda muito baixa, não tem redução. As pessoas perguntam para mim, Aline, você fala que educação financeira, mas como que uma pessoa que tem um salário mínimo vai fazer? Não faz. Vai precisar gerar mais renda. E a educação financeira também serve para isso. A minha metodologia, eu trabalho com os meus educadores, porque eu acho até que é um absurdo quando as pessoas falam assim, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Verdade? Parcialmente. Se você tem uma renda suficiente, Mas e se você não tem renda suficiente? Você tem que comer, morar, comprar remédio. Não tem o que fazer. E um salário mínimo não dá. Então, a gente precisa estimular, sim, a população a buscar outras fontes de renda. É legal isso que você falou, porque normalmente quando se fala educação financeira, o que se associa você tem que gastar menos, né? Você tem que ganhar mais e gastar menos. E normalmente as pessoas focam no gastar menos. Sim. Ficar fazendo conta para você reduzir, sei lá, a assinatura do Netflix. Bancária. Tarifa bancária. Mas eu acho que poucas pessoas falam sobre como ganhar mais. Sim. Porque envolve falar sobre empreendedorismo. Exatamente. De como é que você pode fazer mais, além do que você já faz, para ter mais resultado, né? Sim, e a gente tem uma cultura que, infelizmente, faz o contrário. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem e eu falo em vários veículos de televisão, né? Eles me convidam como especialista para falar. E eu estava assistindo eles falando assim, 40% dos brasileiros tiveram que fazer algum tipo de bico para pagar as contas. Só que eles colocam como uma forma pejorativa. Tadinho da pessoa que teve que fazer algum tipo de bico. E eu falo, gente, tá errado isso. Aonde foi que a gente aprendeu que você tem que trabalhar e só viver com o teu salário? Tinha que ser o contrário. As crianças tinham que aprender desde pequeno que ela é capaz de gerar mais dinheiro. Então, se eu estou na minha empresa, eu tenho o meu salário, mas eu crio um outro negócio, eu vou ter o meu salário mais o meu outro negócio. E isso vai me dar qualidade de vida. Uma pessoa que recebe salário mínimo, se ela for baseado na educação financeira que muitas pessoas fazem, porque estão repetindo o que eles leram no livro, na verdade. Porque quando você atende pessoas de verdade, você vai ver que não funciona. Tem lá um salário mínimo, hoje de R$1.200, aí ainda tem os descontos, né? A pessoa recebeu 1.100 no final das contas. Se ela reduzir muito, ela economizou 20%. R$240. O que ela vai fazer com R$240 hoje? Agora, se ela foca em gerar mais renda, ela dobra o salário dela com pouco esforço. Não é 20%, é 100%. Então, de 1.200, ela consegue chegar a 2.400. Qualquer pessoa consegue fazer isso, independente de ter faculdade, de ter curso técnico, de tudo, porque nós precisamos de muito serviço. De tudo que as pessoas fazem, desde o pintor até a faxineira, ou quem cozinha, ou quem cuida de criança, ou quem é médico. Todo mundo precisa de algum serviço extra. Então, a gente, infelizmente, fala para as pessoas que o errado é ela gerar renda.
quando não é errado, tá certo. E quando ela aprender, vai chegar uma hora que ela vai estar gerando tanta renda fora do salário dela, da empresa, que ela vai falar, não preciso mais desse emprego aqui, não. Eu acho que começa a construir outra mentalidade, assim, nas pessoas, porque quando você está gerando mais renda, você está resolvendo um problema. E quanto maior o problema que você resolve, mais renda você gera. Isso. Então, acho que você começar a trazer a mentalidade das pessoas a serem resolvedoras de problemas é sensacional, né? Porque, assim, o Brasil é um país de muitas oportunidades. Sim. O que mais a gente tem aqui é problema para resolver. Então, assim, se tem muito problema para resolver, tem muita oportunidade também, né? E quando ele se torna um resolvedor de problemas, ele deixa de ser um problema. Porque hoje, qual o problema? Muitos desempregados. Se esses desempregados conseguissem resolver o problema de outras pessoas, eles iriam deixar de ser desempregados, iam passar a ser geradores de renda e daqui a pouco eles iriam estar empregando outras pessoas. Porque quando eu decidi empreender, com 17 anos, eu já contratei uma funcionária, que tinha 15. Eu contratei uma amiga para me ajudar, porque eu já não dava conta. Legal. E então, quando eu resolvo crescer, eu abro oportunidade para as outras pessoas. Essa é a educação financeira que eu acredito. Eu não acredito na educação financeira que você tem que gastar menos apenas. Gastar menos vem a parte da disciplina, do autocontrole, do planejamento. Mas você não precisa ficar a vida toda gastando pouco dinheiro. Não, você tem que aprender a gerar mais renda. Porque quando você gasta também, você gera mais oportunidade para outra pessoa, né? Sim. Se todo mundo parasse de gastar, ia ser um problema. Ia ser um problema, porque a economia ia começar a retrair, né? Na pandemia... Ou crescer menos, no caso. Sim, na pandemia, muita gente ficou com mais dinheiro do que tinha. Conversava com as pessoas e as pessoas falavam, não, agora eu tô com mais dinheiro. Por quê? Porque eu não tô saindo, aí eu não vou no restaurante, aí porque eu não saí, eu não comprei roupa, aí eu não sei o quê, sobrou mais dinheiro aqui. É bom? É, mas imagina isso num longo prazo. É o que aconteceu, pegar aqui o que aconteceu com os restaurantes. Sim. Um monte que Quebrou. E as pessoas que trabalhavam lá ficaram sem emprego. Exatamente. E você tem todo o problema, né? Então, a gente ensinar a gerar renda e cuidar desse dinheiro é muito importante. Eu trabalho 4 pilares, né? Desde as criancinhas, a minha metodologia tem 4 pilares. Desde as crianças até os adultos. Que é o primeiro, gerar. Primeira coisa, gerar renda. O segundo é cuidar dessa renda que eu gerei. O terceiro é proteger, que é um assunto que a gente não fala no Brasil, sobre proteção. E o quarto, multiplicar, que eu falo de investimentos. Legal. Então, se eu trabalho isso com uma criança pequenininha, ela vai aprender isso sempre. Como que ela gera o dinheiro dela, como é que ela cuida do dinheiro dela, como é que ela protege e como que ela multiplica. É uma visão mais integralista da educação financeira do que a maioria das pessoas que vão falar só sobre cuidar. Cuide e gaste pouco. Acabou. Não resolve isso. Você ensina a encher a água do rio. Sim. Quando você enche a água do rio, todos os barcos sobem. Sobem, né? Exatamente. Meus alunos cobram numa mentoria financeira R$3.000, R$4.000. Como que o endividado paga isso? Nossa, mas o que ele vai aprender, ele vai ter 10 vezes mais isso. Perfeito. 20 vezes mais. Ele paga feliz. No terceiro encontro, ele já está achando que pagou pouco. Pagaria mais. Então, é realmente a gente aprender a gerar resultado para as pessoas. Uma dica rápida para quem gostaria de ganhar um pouquinho mais de renda. Pensar em uma habilidade sua, que você é bom e as pessoas precisam. E, geralmente, quem tem uma habilidade acha que a habilidade não vale nada, mas ela vale muito para as outras pessoas. Perfeito. Pergunta para quem é próximo a você. O que você faz muito bem que as pessoas pagariam? Você não vai se dar conta disso, mas as pessoas pagariam por isso. Maravilha. E principalmente, e se você não tem algo que seja tão bom, invista em você, né? Vai aprender. Vai aprender. Vai se desenvolver um negócio para você Você ficar bom. busca Quando eu comecei na escola, como dona da escola, eu nunca tinha tido uma escola, então eu fui me desenvolver para isso. Isso é uma questão, um ponto importante da gente falar. Quando a gente fala só da questão problemática do dinheiro no Brasil, falando do problema do dinheiro, a gente encobre o grande problema que é da capacitação profissional das pessoas.
Quanto mais capacitados as pessoas forem, mais elas conseguem resolver esses problemas. Perfeito. Então, a gente tem que focar nessa capacitação profissional para as pessoas aprenderem, gerar mais dinheiro e gerar soluções para as pessoas, para as empresas, porque todo mundo precisa. Legal. Se a Jennifer tivesse aqui, ela ia falar. Ela com 15 anos vendia bombom, né? Uhum. 14, 15 anos vendia bombom. Resolvi o problema dos Então, amigos, né? Resolveu ela rodava o bairro inteiro, né? Então, resolveu o problema das pessoas de estar querendo comer algum doce, alguma coisa assim. Sim. Então, bem legal, assim, ter essa mentalidade, criar principalmente as crianças, né? Com essa mentalidade solucionadora. Sim. Vamos lá. E para finalizar aqui, Aline, você tem algum conselho para quem está acompanhando, seja para a pessoa, vamos dizer assim, um conselho para uma pessoa que está ali na corda bamba, nas finanças. Qual que seria o seu conselho? Olhar para isso é muito importante. A gente ignora o problema achando que ele vai desaparecer e ele não desaparece. Então agora, olha, vê a realidade. Hoje eu tô no vermelho, eu tenho que fazer alguma coisa urgente. Aline, eu não tô no vermelho não, mas tudo que eu ganho eu gasto. Você tá no amarelo e o amarelo vai pro vermelho muito rápido. Então tem que parar e olhar. E tá no verde, aproveita. Porque se você recebe mais do que você gasta, você vai aprender a investir, você vai criar um negócio, vai empreender. Nunca fique estagnado. Porque ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Perfeito. Então foca aí para poder olhar. Não ignore o problema. Olhe que tem como crescer sempre. E como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? No Instagram, no meu @Aline Sopper. E no YouTube, mesmo canal, Aline Sopper, é onde vocês vão me encontrar. Tem vários vídeos falando tanto para as pessoas que querem aprender, ter uma visão com mais prosperidade financeira, como para quem quer ser profissional. Se alguém se identificou aí e gostaria de ser um multiplicador desse conhecimento também, a gente tem informações lá. Perfeito. E uma profissão muito nobre, né? Sim. Porque a gente vê como muda a vida das pessoas. Muda. A saúde mental, a saúde física, tudo se transforma, né? Tudo. O cliente fala isso. O cliente fala assim, nossa, você mudou a minha vida. Casamentos que restauram. Casamento também. Pessoas que iam fechar o negócio que acabam não fechando, porque entendem que era uma má gestão ali e que dá para recuperar. É um trabalho muito lindo. Não é sobre dinheiro, né? É sobre a vida. É, o que eu falo, né? Se a gente busca só o dinheiro, as coisas não se sustentam. Não. A gente tem que ter um propósito. Exatamente. Porque o dinheiro por si só, quando ele vem, e aí? Sim. O que aconteceu? Qual que é a próxima coisa? E outra coisa, ninguém aguenta ficar trabalhando 12, 14 horas sem ter um propósito. Sim. Sem amar aquilo e estar em busca de alguma coisa, né? Exatamente. Maravilha. Aline, muito obrigado aí pela participação. Obrigado por ter aceitado o convite aí. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio do At The Money. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, assistindo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá? E segue lá, Aline. Obrigada, Léo. Gostei muito do nosso bate-papo. Espero que tenha ajudado as pessoas aí e ampliado um pouco a visão sobre essa questão de educação financeira também. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.